Gente, a gente vai começar a detalhar, trazendo bastidores para vocês sobre, vocês estão vendo aí, eu vou dar um spoiler aqui de uma apuração que eu vou trazer, um bastidor que eu vou trazer em instantes, mas é o seguinte, tem uma crítica muito forte dentro da própria oposição sobre o que a oposição está fazendo. Dê uma olhada, faça esse exercício, você que tem simpatia por partidos da oposição, ou mesmo da centro-esquerda, o caso do PDT, enfim, dê uma olhada aí como votaram essas bases em projetos que foram imprescindíveis para colocar de pé projetos do presidente Jair Bolsonaro. Há, nesse momento, a percepção, em especial na Câmara dos Deputados, que a atuação da oposição está bastante tímida, não precisa pular para lá, eu vou só dar esse spoiler, muito por conta da influência de Arthur Lira sobre essas bases. Que influência? Arthur Lira tem a chave de um cofre muito cheio, cujos detalhes e os critérios para distribuição de recursos não são claros, é o chamado orçamento secreto, e esse orçamento secreto irriga boa parte do PSDB, boa parte do PDT, boa parte do PSB, algumas alas do PT, inclusive, fazendo com que a crítica a atuações aí do Centrão, ou mesmo de Lira, nesses casos, seja muito diminuta. Aí o que resta à oposição? Correr para os dois principais alvos do presidente Jair Bolsonaro, que são o Supremo e o TSE, e pedir que eles, que já estão sendo arrastados por Bolsonaro para a briga, sejam empurrados também pela oposição a arbitrar o ringue. O que, no fim das contas, acaba ali fazendo com que essas cortes, elas fiquem ainda mais na vitrine eleitoral. Isso explica porque que ontem eu trouxe para vocês um bastidor antes da reunião, que uma ala do TSE não gostaria que o TSE respondesse publicamente qualquer que fosse a acusação feita pelo presidente, sabendo que viria uma ação contra, depois, a fala do presidente pela oposição e que o TSE teria de julgar. Tá lá, foi o que o PDT fez. Mas a fala do presidente foi considerada tão grave e num momento tão difícil para a democracia do país, há 70 dias das eleições, que o ministro Luiz Edson Fachin veio a público de forma muito incisiva e hoje ganhou apoio do Supremo Tribunal Federal, apoio das entidades que representam juízes federais, magistrados de primeiro grau, inclusive, a Associação dos Procuradores da República veio também à frente, a Associação dos Advogados do Brasil, a organização, a OAB, agora o Conselho Nacional do Ministério Público, que representa o Ministério Público nos estados. Enfim, a reação é crescente. Ok, e o Centrão? Vamos começar a falar do Centrão. A Renata Agostini vem para cá em instantes para a gente poder repartir essa apuração. Ela tem os detalhes de uma reunião na qual os líderes, os dirigentes dos partidos do Centrão sentaram para conversar. E aí, diante da radicalização, o que é que a gente vai fazer? Eu vou antecipar um pouco da resposta que a Renata vai trazer. Não, ninguém apoia a radicalização. Eu falei com um dirigente, um integrante da direção do PL hoje. E esse integrante da direção do PL disse, olha, nós hoje temos mais de 70 deputados. Guarda o número, porque ele é importante. Os quadros bolsonaristas se dividiram entre PP, republicanos e PL. O PL ficou com uma grande parte desse grupo. O PL é o partido de Bolsonaro. Boa parte dos apoiadores mais bolsonaristas estão lá com o presidente. Então ele disse, nós temos mais de 70 deputados. Eles são minoria. Os radicais são minoria. Nós, PL, a maioria, não embarca nisso. Não embarca em um discurso radical. Será? É o que nós temos dito, inclusive para o próprio presidente. Pois muito bem, nas bases, porém, há um apoio nesses três partidos, porque os bolsonaristas, a bancada imensa que Bolsonaro elegeu na urna que ele condena em 2018, quando houve um tsunami de direita, esse grupaço que foi eleito, alguns com as maiores votações do país, esse grupaço está espalhado por esses três partidos. A constatação é a seguinte, o discurso radical de Bolsonaro quebra a âncora política que dá sustentação ao presidente, porque separa cúpula e partes pragmáticas do Centrão desse grupo que se elegeu com Bolsonaro. Há um racha, mas as cúpulas dessas siglas dizem, não, rechaçamos qualquer gesto de Bolsonaro que questione o resultado das eleições. A Renata Agostini traz os detalhes para vocês dessa conversa. Renata, conta aqui para quem está em casa, muito boa tarde, veio todo mundo.
Eu vou pedir, Edu, para você deixar a Renata aqui comigo num primeiro momento. Meninos, eu amo vocês, muito boa tarde, mas eu quero dar essa atenção a essa apuração que a gente alinhavou logo cedo, fizemos em várias frentes, trocamos as ideias aqui. Renata, você conversou com dirigentes desses partidos para tentar entender como é que a cúpula dessas siglas está reagindo a essa fala de Bolsonaro? Porque a gente vê, né? Centrão se frustra, a ala política se frustra, mas na prática está todo mundo silente. Quais os detalhes desse encontro que você tem para contar para quem está em casa? Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos. Está silente e assim permanecerá. Esse é um ponto muito importante da conversa que eu tive com integrantes importantes do que a gente chama de Centrão. Gente, para começar, por que eu e Dani nos dedicamos logo pela manhã a entender o que esse grupo achava? Porque essa é a base de apoio, é a sustentação política do presidente, é o braço que ele tem na política. A gente foi atrás de responder a duas perguntas. Primeiro, o que eles acharam do episódio de ontem? E dois, o que eles estão antevendo para frente? Eles entendem que há um risco de Bolsonaro avançar o sinal, dele questionar o resultado da eleição, dele tentar, sim, algum movimento de ruptura? E a resposta, infelizmente, é sim. Eles acham que isso pode acontecer. No mínimo, há uma dúvida. Há cerca de um mês, um pouco mais de um mês, os presidentes de alguns dos principais partidos do Centrão, personagens muito importantes e que orbitam o presidente Jair Bolsonaro, discutiram esse tema. Se reuniram em São Paulo e falaram abertamente sobre isso. E aí? E se Bolsonaro, no final, acabar perdendo e ele decidir questionar o resultado da eleição? Eles debateram sobre isso e todos ali disseram que não apoiariam esse movimento. Que entendem que, primeiro, Bolsonaro acabaria levando por um caminho que seria uma aventura. Repetem, alguns deles entendem que isso seria uma bravata, que mesmo que se ele tentasse, tivesse o apoio de parte das Forças Armadas, esse movimento não duraria durante muito tempo. E um deles, inclusive, nesse mesmo encontro, segundo o relato de um importante ator político que estava presente, disse: a gente corre o risco de acabar preso, porque esse movimento de Bolsonaro, se ele tivesse força, ele não conseguiria manter. Então, eles dizem que há um consenso sobre não apoiar um movimento como esse. Agora, eles virão a público para criticar as declarações do presidente Jair Bolsonaro, que colocam em xeque o sistema eleitoral, que ameaçam, sim, a eleição que vem em outubro? A resposta é não. E por quê? Cada um ali, gente, tem uma motivação. E esse é um enrosco importante e, de certa forma, perigoso que a gente tem nesse momento. Por quê? Vamos olhar, então, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que, inclusive, estava lá ontem nesse encontro. Ele é ministro do governo, ele não pode ir publicamente contra o próprio presidente, ainda que nos bastidores ele demonstre não concordar com o movimento do presidente e diz a aliados que não vai embarcar no movimento para questionar a eleição. Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, ele é o dirigente do partido do próprio presidente. Vamos olhar outro partido do Centrão, Republicanos. O presidente dessa legenda, Marcos Pereira, ele está engajado na sua própria eleição à Câmara dos Deputados e está comandando planos ali ambiciosos para fazer uma grande bancada. O que eles dizem nos bastidores? Ir contra esse discurso é arriscar ali, trincar a relação com o principal cabo eleitoral deles, que é Bolsonaro. E ainda, um efeito rebote que pode ter no eleitorado. Eles estão de olho na eleição também. Eles querem que o seu partido cresça. E isso pode fazer com que parte do bolsonarismo se volte contra eles. Dani. Renata, é muito importante essa apuração que você traz e eu acho que é importante que o nosso telespectador entenda o que está acontecendo. O que a Renata está dizendo para vocês é o seguinte: os dirigentes dos partidos que são o pilar político do governo Bolsonaro sentaram para discutir a possibilidade de uma aventura institucional. E o que eles fariam diante disso? O que a Renata está dizendo é que ali houve uma posição unânime de que a aventura ninguém banca, por uma série de motivos. Motivos que são pragmáticos, né, Renata? Motivos que, inclusive, levam aí, dão conta de que no médio prazo, curtíssimo prazo, coisa de 2 meses, algo assim não se sustentaria. Agora, o fato disso já ter sido discutido por quem apoia o presidente revela muito do ponto onde nós estamos.
Perfeito, eu acho que esse é um ponto central. A gente falou até sobre isso bastante cedo, né? Porque a gente está falando, gente, de conversas com políticos experientes e que estão tratando, nesse momento, desses debates de forma transparente nos bastidores, sob reserva, porque eles não querem se expor. Mas eles tratam dessas conversas que têm sido travadas e das dúvidas que eles mesmos têm. Então, o que eles dizem? Olha, alguns falam, não me parece que ele teria, caso ele decida questionar mesmo o resultado das urnas, ele teria o apoio das Forças Armadas, mas ninguém crava. Eles debatem sobre isso. Então, isso é muito importante. Não há que se normalizar esse tipo de tema. A gente não via qualquer debate próximo a isso num passado muito recente na política brasileira. Mas esses debates agora, eles tomam reuniões de atores políticos relevantes. Então, eles estão tentando antever cenários, estão fazendo uma análise crua de que, no momento, eles não vão fazer nenhuma oposição pública a esse tipo de movimento e, na prática, estão pagando para ver. Agora, e aí me parece muito importante destacar isso, há um conflito entre a avaliação que eles fazem nos bastidores, até mesmo da estratégia política do presidente. A gente já trouxe um pouco isso para vocês, mas eu vou reiterar. Eles acham que politicamente para o presidente é interessante que ele siga esse caminho de questionar as urnas, de seguir contra o judiciário, a justiça eleitoral. Eles dizem que não. Um importante integrante do Centrão classificou assim para mim o que aconteceu ontem. Horrível, muito ruim para o país, mas não adianta. Já se falou inúmeras vezes para Bolsonaro que ele não deveria seguir para isso e ele não para. Não há o que fazer.